Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui na série sobre o Next Web Framework, que foi aí construído e pensado aí para a comunidade Delphi, aí, que teve como autor aí o César Romero, nosso grande amigo MVP embarcadeiro brasileiro aí. Então, hoje a gente vai falar, nesse vídeo a gente vai ir um pouquinho mais na mão na massa. Vamos ali codar, vamos fazer ali o nosso famoso Hello World, né? Nosso famoso exemplo, tá? E vocês vão ver que eu vou sempre nos vídeos aqui tentar me basear ao máximo a documentação oficial ali do Dext, tá? Então lá a gente tem a documentação toda em português e inglês. Então o César ele fez questão de disponibilizar tanto na nossa língua, também na língua americana ali para poder realmente expandir ali o framework, né? Então vamos lá, sem mais delongas, então solta lá a vinheta e vamos para o código. Bom, então aqui eu já estou com a documentação aberta, né, conforme eu fiz nos vídeos anteriores. Então, no anterior a gente fez basicamente a instalação, né, onde a gente fez o clone, colocou aqui os fontes, né, no LibrePath. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso famoso Hello World, né. Então, basicamente aqui, eu não vou entrar muito no detalhe o que é uma Minimal API, porque vai ser conteúdo do próximo vídeo, fica aí um pequeno spoiler. Mas basicamente nesse exemplo que tem aqui disponibilizado na documentação, aqui foi usado então o conceito de Minimal API, tá? Então eu vou me basear neste exemplo aqui para explicar aqui cada uma das etapas para vocês entenderem como que funciona então o Dext, tá? Lembrando que não é a única forma da gente estar criando API utilizando este framework, tá? Isso aqui é um exemplo que é digamos assim, uma forma simples e rápida da gente levantar uma API aqui no nosso ambiente, né, no nosso projeto no caso. Então vamos lá, eu vou aqui no caso já estou com a minha IDE aberta. Então primeiro de tudo a gente vai vir aqui em File New Console Application, tá? Lembrando, sempre é um console application, né? Porque a gente, né, sempre tem a intenção de estar rodando aí nos nossos servidores, né? Então aqui de praxe eu vou só remover aqui esse try que ele vem. E aqui a gente pode se basear neste exemplo aqui. Então o que eu vou fazer? Vou copiar mesmo aqui o código e já vou explicar para vocês o que significa cada um dos métodos aqui, tá? Bom, aqui ele vai usar que eu não fiz o uses, tá? Então sempre quando a gente for trabalhar com o Dext, uma das uses principal é esse dext.web. Então a gente pode copiar, vou copiar aqui também do classes, que esse system classes é porque aqui embaixo a gente está fazendo aqui a leitura de um string, tá? Então por isso que tem que ter esse outro uses a mais também, tá? Então vamos lá. Então, opa, acho que lá eu não copiei. Deixa eu voltar aqui. Beleza. E vamos lá. Agora sim. Maravilha. Então vamos lá. Então já saiu aqui de todo os erros, né, que tinha. Vamos fazer aqui um build. Então, basicamente o de vocês aí tem que fazer a compilação aí com sucesso. Caso apresente erro, que faltou uma unit ou algo do tipo, é porque lá na etapa do vídeo anterior vocês cometeram algum tipo de erro, alguma coisa na hora de configurar, então lá o LibrePath. Nesse caso aqui, compilou com sucesso, tá? Então antes da gente levantar a aplicação e ver como que funciona, vamos explicar aqui como que é a estrutura do Dext, tá? Então basicamente aqui, ó, ele vai estar criando, né, um builder, né, ou seja, ele vai criar um host aqui, criar como default, e aqui ele já pergunta aqui qual que é o URL que eu quero utilizar. Então aqui a gente já coloca aqui a rota, né, como se fosse o localhost e a porta 5000, tá? Então aqui você poderia estar mudando, tá? Aí fica a teu critério. E aqui, vocês podem ver que ele trabalha com um conceito aqui de Fluent Interface, né? Então você consegue colocar ponto e como é orientada a interface, a gente consegue aí, trabalhar de forma fluente aí também, tá? Então nesse caso aqui, ó, depois que a gente configurou então a nossa URL, a gente vai configurar então agora as nossas rotas, né? Digamos assim. Então é assim que a gente configura um Minimal API, ou seja, aqui dentro desse configure, como a gente está utilizando aqui, ele espera um método anônimo, né, semelhante a uma função lambda, né,
Então aqui ele passa por parâmetro aqui o app, que é basicamente já o nosso servidor, né? Então aqui no app a gente vai criar uma rota aqui chamado hello, que ele vai retornar lá o nosso Olá Mundo. Então nesse ponto map get, o que ele faz? Ele espera então uma rota, nesse caso barra hello, e aqui ó, o segundo parâmetro é um método anônimo. Nesse método anônimo ele recebe como parâmetro o contexto do servidor, e aqui a gente consegue dar um response e escrever. Aqui no caso a gente está escrevendo o texto, mas poderia ser um JSON, né, ou algo do tipo. E aqui a gente só escreve uma mensagem, Olá Mundo. Tá? Um outro exemplo, isso aqui é com texto simples. Ah, mas eu quero, Armando, eu quero fazer no formato JSON. Tá? Consegue também. Então aqui ó, é um outro exemplo que está disponibilizado aqui na documentação, que seria, por exemplo, um barra API saudar. E aqui ó, já está recebendo um parâmetro de entrada. Então, além desse exemplo aqui estar explicando como fazer uma resposta em JSON, ele também já está interpretando um parâmetro de entrada. Então, da mesma forma, o segundo parâmetro aqui é um método anônimo, tá? E como que a gente pega, então, qual que é esse parâmetro aqui da rota? Basicamente, a gente pega o contexto que veio dentro do método anônimo, ponto .request e ponto .route params. E aí aqui a gente passa qual que é o nome do nosso parâmetro, tá? E como que a gente responde em JSON? Basicamente é o contexto, ponto response, ponto, em vez de ser write, que era o que a gente fez no exemplo anterior de escrever um texto, a gente faz um ponto JSON e passa em formato texto aqui o JSON mesmo, tá? Então nesse caso ele já vai fazer o parse automaticamente, tá? E aqui vocês vão ver que lá quando a gente for fazer um teste, ele vai montar certinho lá em JSON pra gente a resposta. Beleza, então como que a gente faz então um post, né? Então um post a gente sabe que ele tem o que? Um body ali como entrada ali da operação. Então neste caso a gente tem aqui um verbo com a rota barra API barra echo, tá? E da mesma forma também, como é o mínimo API, ele recebe aqui um método anônimo. A diferença desse método anônimo é que aqui no ponto map post a gente tem que pegar o body para a gente interpretar ali os parâmetros que veio ali no corpo da requisição. Neste caso, a gente pega o body dessa forma aqui. O parâmetro de entrada, que é o contexto, ponto .request, ponto .body, tá? Só que nesse caso, esse ponto .body, se a gente der um contra-espaço, ó, ele é do tipo string, tá? Por que string? Porque a gente está transitando ali dados, tá? Então, nesse caso, a gente tem que converter. Então, aqui no exemplo, a gente está utilizando um string reader, né, para poder ler, reader. E a gente vem aqui e faz uma leitura do início ao fim, e aqui ele já retorna em texto. E a gente só responde. Então, esse aqui é um exemplo bem simples. Capturou o body e respondeu e passou como resposta ali em formato JSON. Tá? Então, é bem simples mesmo. Então, vocês vão ver que agora a gente vai rodar. Mas antes de rodar, depois que a gente configurou, a gente não pode esquecer aqui no final de fazer o build, para ele poder fazer toda essa construção que a gente configurou, mais aqui a URL, e no final a gente tem que fazer o que? Um run. Esse run, basicamente, ele vai lá e starta o nosso servidor e fica ali escutando requisição. Basicamente é isso, tá? A grosso modo, né? Então vamos testar, vamos ver como funciona. Então eu vou dar um F9 aqui para poder compilar e subir, né, nosso web service. Beleza, lá. Então ele já falou que o Dexter está rodando então no localhost 5000, beleza. Se viermos aqui para a documentação, ó, então ele fala para a gente executar e o primeiro teste a gente fazer então nosso famoso hello. Então a gente vem aqui e dá um hello. Vocês vão ver que já respondeu Olá Mundo. Então, ou seja, a gente já subiu ali a nossa primeira API com o nosso famoso Olá Mundo. Bom, e como que a gente faz para passando um parâmetro? Então, a gente copia aqui a URL. Lembrando que essa URL, ela tem que passar aqui, ele recebe um parâmetro como se fosse um texto ou um nome, né? Vou passar o meu próprio nome aqui, Armando Neto, e dar um Enter. Então, ó, ele já está respondendo em formato JSON. Então, se a gente aplicar aqui a formatação no navegador, ele já responde, ó, mensagem, olá, Armando Neto. Beleza? E, por último, como que a gente faz para poder fazer, então,
a requisição post, tá? Então a gente pode copiar aqui este exemplo, tá? Aqui, ó, é tanto o exemplo manual, né? E aqui também utilizando a ferramenta Cur que a gente, né, instala ali no CMD, tá? Então vamos fazer um teste aqui utilizando o CMD. Se não me falha a memória, eu acho que aqui eu tenho o Cur instalado. Então aqui basicamente é um método post. Aqui eu tenho a minha rota, né? -d para passar aqui o body. Então eu estou falando teste true. Então se a gente apertar enter, então aqui ele falou tá, aqui deu um probleminha aqui de texto, tá? Mas não sei se pode ser alguma coisa no meu Cur aqui. Mas vamos abrir aqui o nosso Postman, tá? Que aqui no Postman eu tenho aqui então um exemplo. Então aqui eu coloquei a própria rota, framework Dext, tá? Então aqui vamos colocar Dext Web Service. Web Service não, Web Framework, né? Beleza. E um send. Então o que ele vai fazer? Basicamente ele pegou a própria requisição que a gente mandou o body e respondeu aqui no body do response, tá? Então é bem simples e fácil a gente estar construindo, tá? Então o que está acontecendo, né? Basicamente isso aqui é um resumo do que eu expliquei anteriormente. Então o create_default ele cria o nosso servidor. A useURL ele define o endereço de escuta, ou seja, localhost /a_port, nesse caso 5000. O configure é onde a gente vai configurar toda a pipeline das requisições e dentro dela a gente faz os registros, né, os handles das rotas. Então a gente colocou ali um map get, um map post, tá? E por último a gente faz um build.run para inicializar o nosso servidor, ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, o que a gente pôde fazer aqui no nosso famoso Olá Mundo. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui algumas descrições no vídeo, como esse book, né? Esse livro do Dext, para vocês ir se baseando ali e exercitando aí utilizando esse framework. Então, até o nosso próximo vídeo.